Estamos de volta com o programa DVZ Entrevistas. Vamos dar continuidade aqui com o professor Paulo sobre o assunto Visivale, porque estávamos falando nesse momento da Visivale, mas antes eu gostaria de reiterar o convite. Mas antes de reiterar o convite, eu quero mandar um abraço especial para os alunos do curso de Tecnologia de Sistemas para a Internet, primeiro-anistas. Semana de prova não foi fácil, né? Mas vocês se saíram bem. Parabéns a todos vocês. O professor Paulo está aqui, vocês podem depois procurá-lo se quiser. Professor, é que os nossos alunos gostam de assistir, eles estão sempre acompanhando, estão sempre dando uma dica, uma sugestão, sempre importante. E como eles já são do segmento de sistemas, eles têm uma atração muito grande por esse programa. Um abraço a todos. Professor, falávamos, o professor deixou bem claro sobre o planejamento das instituições de ensino, que não deve ser mais no longo prazo, ela deve estar se norteando pela demanda. Também falávamos que a demanda ainda não foi atingida. Pessoalmente acho que não foi mesmo. Primeiro porque os cursos que tem na região não são de artes visuais, né? Cada um tem lá o seu segmento, os seus eixos, né? E eu vejo, não é porque estou em Dois Vizinhos, não é porque faço parte dessa família, mas eu vejo o curso com uma grade fantástica, né? Com profissionais excelentes. E acho que vai durar muito tempo, porque a demanda é muito grande. O importante é que nosso amigo aí que está assistindo também saiba que as instituições elas precisam fazer um planejamento onde equilibra o aspecto educação com o aspecto sustentabilidade do curso. Não é um curso que foi lançado hoje que pode durar 50 anos. O curso foi lançado hoje para suprir a demanda de hoje. E ele vai perdurar enquanto houver demanda. Quando não houver demanda, a instituição, como qualquer outra instituição, redireciona o seu foco para outros cursos para atingir a demanda. Aliás, quando recebemos visita de peritos do MEC, a pergunta deles é sempre a mesma sobre isso. Como é que este curso vai ser inserido na comunidade? Como é que a comunidade pretende abordar a abrangência dele? Porque o MEC quer saber de atingir a demanda da comunidade. Professor, falamos um pouquinho do licenciatura em artes. Curso de letras, eu acho que ele está muito enraizado com Visivale, né? Eu acho que eu vejo fantástico. Aliás, eu acho que a turma mais animada ali da faculdade é o pessoal de letras, a gente vê nos encontros e tudo mais. Tivemos troca de coordenador esse ano do curso? Do curso de letras não foi em julho do ano passado. Julho do ano passado isso, foi? Isso. Tá. Alteração de coordenação. Conversando recentemente com o coordenador, ele tinha falado que era pouco tempo que estava na coordenação. Desculpa, mas nós tivemos alteração em julho e tivemos de fato uma alteração no início do ano. Tá. Nós tivemos uma profissional que foi contratada, a professora Cristina, ela passou um concurso do Estado, acabou assumindo o Estado e não daria conta das duas da coordenação, e aí assumiu o professor Roberto Bianchi, bem lembrado. Né? Exatamente. O professor Roberto estava conversando com ele sobre a possibilidade de alguns cursos de idiomas a serem lançados, né? E eu acompanhei, pelo menos acompanhei quando ele estava formando o quadro, formando ali o curso, não sei a quantas anda. Esses cursos, se não me engano, ia ser espanhol, inglês, estão nós temos seguramos professor Márcio, acoplado ao curso de letras, o Centro de Línguas. E o Centro de Línguas nós oferecemos a um custo muito baixo, a R$ 35,00 mensais, né? Um curso de línguas. Ofertamos em espanhol, inglês, italiano e francês. Fechamos em espanhol e inglês turmas, né? Havia um interesse da comunidade italiana aqui, Dois Vizinhos, mas a gente não conseguiu montar a turma como um todo. Problema de horários, até existe uma demanda, mas um pode um determinado dia, outro não pode, ou seja, um problema de agendas, né? E aí ficou um pouco dificultou a abertura dessa turma. Mas inglês e espanhol... E é importante, né, professor Márcio, a comunidade saber, os jovens, os estudantes, esse centro de língua, nós em julho reabrimos as turmas. Eles são cursos certificados, né, de alta qualidade e de um custo extremamente baixo, porque eles são projetos de extensão. Sim. Na verdade, o nosso cálculo ele basicamente é para cobrir o custo do professor. Sim. E a gente quer justamente com isso que oferecer um serviço que é de aprendizado de uma língua. Ele é em horários alternativos, né, professor? Ele pode ser na segunda tarde, segunda noite, sábado de manhã, né? Conforme se compõe o grupo, a gente oferece a turma. É importante que você saiba, registre. Fechamos as turmas agora, mas em julho é ofertado de novo. Pense, investimento baixíssimo. Então,
Lembre-se disso em julho, vamos cobrar no Aves e Vale para termos esse curso novamente, não podemos deixar de ter essa oferta. Professor, curso de administração, histórico dele, ele nasceu junto, vejo, às vezes estou próximo, às vezes distante, vejo o professor Juarez ali, que é o nosso coordenador. Como é que ele está hoje configurado para a Visivale? É um curso de bastante importância ainda, que são esses cursos carimbados, como o professor disse, ou seja, esse é um curso que deve continuar aí por um longo tempo, ele deve fugir até a lógica da demanda, porque sempre tem demanda, né? Sempre tem, e é um curso que deu uma oxigenada muito boa com a chegada do professor Juarez, né? É um profissional extremamente competente e deu uma nova dinâmica, né, toda ao curso, mas é um curso que houve mudanças também estratégicas a nível de MEC, isso é importante lembrar, né, professor Márcio, porque nós vivemos aí com a abertura do ensino superior no final da década de 90 do século passado, início da primeira década desse século, o desdobramento em muitas licenciaturas dentro da própria administração. E isso não foi bom. O MEC voltou atrás e ele agora começou a trabalhar o administrador ou profissional, que depois vai para a pós e daí que ele faz as suas especialidades. Isso para mim foi uma retroação, mas uma retroação positiva, né, Márcio? Porque vai trabalhar justamente a formação profissional do administrador. Então nós conseguimos uma boa acoplagem do curso com alteração justamente de grade, com uma boa coordenação, e nós mudamos praticamente 90% do nosso quadro de professores. Isso é muito importante, né, Márcio? Nós temos hoje, se você vai lá, você se impressiona, são todos profissionais jovens, mas muito qualificados, né? Nós temos sido muito rigorosos, né, Márcio, na questão da contratação dos professores. A gente está fazendo banca, qualificando, vendo o currículo. Nós temos gente jovem, muita vontade de trabalho, com até boa experiência já em grandes empresas, né? E isso tem dado uma dinâmica muito interessante ao curso. E é um curso, né, Márcio, que depois de letras talvez que mais se consolidou na nossa instituição nos últimos 2 anos. Ele é um curso bastante denso, né? No corpo docente, nas disciplinas, realmente essa retroação do MEC, ela foi positiva, assim, com certeza, porque nós tínhamos aí as ênfases, né? Isso. ênfase, a época das ênfases, né? Então muita coisa se perdeu, muitas disciplinas importantes acabaram sendo suprimidas e agora tem uma retomada. Aliás, tem retomada em todos os sentidos, né? Agora nós temos projetos entrando para novas metas de diretrizes da educação, né? Aliás, estava vendo isso ontem no site. Dentro dessas novas metas que pretendem se estabelecer nas instituições federais, o que eles querem estabelecer como meta também, mesmo que as passadas não foram cumpridas, é que você consiga concluir 60% dos alunos que iniciam, e era um número que se trabalhava, era um número muito menor, ora outro número muito maior. Então essa retomada dos princípios básicos, eu acho que ela é super positiva. Cursos, ainda temos pedagogia, sistemas para a internet, ano que vem temos rede. Todos esses, sem dúvida nenhuma, têm aí uma tendência de crescimento. Pedagogia, como qualquer outro curso, damos continuidade a partir da demanda ou da necessidade de formação de turmas. Se não existe demanda, não tem porquê novas turmas. Isso se refere a todos os outros cursos, né? Como o professor disse, não é só um curso especificamente. Desse planejamento mais a médio prazo das licenciaturas, a consolidação das licenciaturas, se tivéssemos espaço hoje, né, qual é a menina dos olhos? Né? Se tivéssemos área hoje para poder botar um curso de licenciatura, que é a vocação, qual que é a menina dos olhos? Professor, tem alguma coisa assim que seria, não uma vontade, claro, vontade da instituição, não vontade pessoal, né? No futuro do que nós já temos? No futuro. No futuro, viu, Márcio, eu diria assim, não temos uma menina dos olhos, mas a gente vê a licenciatura como um aspecto muito positivo. E também a gente tem que ser muito realista, né, professor Márcio? As licenciaturas vivem uma crise muito grande. Pelo seguinte, a razão não são os cursos em si, é que a profissão do professor
não ficou mais atraente para o jovem. E não é por causa de remuneração. Isso é um fato bastante interessante, né, professor Márcio? Se você pegar o estado do Paraná, o professor até é bem remunerado. Eu não diria bem, relativamente Sim. bem remunerado, se nós tivermos como parâmetro de comparação outros estados. Né? Por quê? Porque justamente a profissão professor se tornou uma profissão bastante complexa. Há várias questões que se discute isso. Então, na nossa discussão, isso é levado em conta. Quando você planeja uma instituição, você tem que levar em conta. Então, o que a gente pensa? A ideia não é ter uma menina dos olhos, mas é nós temos um escopo de trabalho de disciplinas que levem a um processo de formação de licenciaturas. Então, nós estamos inclusive discutindo isso com a coordenação pedagógica, ou seja, de a gente criar umas grades parametradas, né, com um rol de disciplinas que depois vai dar condição de o aluno se formar em uma ou em outra área. E aí nós vamos ter que estudar melhor, né, professor Márcio, qual é justamente a demanda de mercado que a gente tem e oferecer mais um ou outro curso. Mas sinceramente é uma área que requer muita atenção, né? Muita atenção, por causa justamente dessa questão que eu falei. Inclusive, né, Márcio, a gente tem como política estratégica trabalhar a valorização do profissional docente. Inclusive agora aproveito a convidar a todos na Semana Acadêmica de Artes, Pedagogia e Letras. Nós vamos fazer no dia 13 de maio justamente um evento homenageando os professores pioneiros dos 50 anos, mas o que a gente quer com isso? É valorizar o profissional professor, né? Que é um profissional que perdeu espaço, perdeu poder nos últimos tempos e para o jovem isso não se tornou mais atraente. Então nós temos que fazer. Isso é um dever do Estado, é um dever nosso, né? É um dever da sociedade como um todo, revalorizar este profissional tão importante e que ele volte a se formar nas áreas de licenciatura para formar pessoas. Acho que esse aspecto é muito interessante e a gente gostaria de trabalhar. A gente tem que ter bastante pé no chão e bastante visão para poder implantar algo novo nessa linha. Nós vamos para um intervalinho, mais um intervalinho, depois voltamos com o professor, vamos falar bastante de semana acadêmica agora. Fique aí, acesse dvztv.com.br, recomende a todos. Você já está nos vendo, mas recomende a todos na sua rede social. Voltamos já.